Começa agora, Pode Qualquer Coisa, o podcast onde tudo é possível. Com Eric Andrade e Rubens Macedo. Oi pessoal, esse é o Pode Qualquer Coisa. Estamos aqui hoje no nosso primeiro episódio oficial. Um convidado aqui que eu já conheço de longa data, pessoa muito inteligente, muito bacana, meu professor de filosofia da faculdade. Para quem não sabe, eu sou graduado em engenharia de produção química e no primeiro ano da faculdade a gente descobriu que teria aulas de filosofia, né? O que é estranho, né? Porque um engenheiro não tá nem aí para filosofia, né? O pessoal quer saber de cálculo, de fazer conta, de química, de coisas da área de exatas, né? E foi um susto para todo mundo ter essa aula. Então a gente tá lá esperando uma pessoa, né, assim, pequena, né, para dar uma aula de filosofia, falar tal, chega esse cara grande, 2 metros de altura lá para falar com a gente sobre para os engenheiros, né, a gente pensava, mas por que vai ter aula de filosofia, né? O que Beethoven tem a ver com filosofia, né? Para engenheiro, Beethoven é um filósofo. O pessoal não está muito acostumado aí com os filósofos, né? Só quer saber de números. Então, quando a gente recebeu essa notícia aí, foi muito bacana. E aí eu convidei ele para a gente ter uma conversa aqui, porque é um cara que tem uma cabeça bem aberta, né? E tem tudo a ver aí com o propósito do podcast. Aí, se ele quiser se apresentar, acho que é melhor, né? Tudo bom, Mário? Boa tarde, Rubens. Boa tarde, Eric. É uma satisfação estar aqui com você. E olha, eu vou te falar que na faculdade continua a mesma coisa, viu? Eles continuam olhando para mim com um olhar meio estranho, assim, meio... O que ele tá fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui, né? Mas no final, nesses últimos tempos, tem dado tudo certo, tá? Eu sou professor de filosofia e metodologia da ciência nas faculdades Oswaldo Cruz. Eu já atuo como professor há 25 anos, né? Eu tenho uma carreira acadêmica já que dá para dizer que é consolidada, né? Com certeza. Mais consolidada, mas vivendo sempre para aprender um pouco mais com os colegas, com os alunos, com as instituições onde eu trabalho, enfim. E eu sou graduado pela PUC de São Paulo, né? Na verdade, eu sou graduado em Sociologia de origem, né? Em Ciências Sociais. Aí eu fiz especialização em Filosofia. Eu também tenho mestrado e doutorado na área de Ciências Sociais. Então, é uma carreira, como eu falei para vocês, que de alguma forma foi se consolidando, ficando bastante estruturada aí ao longo desse tempo. Muito bem, bom, seja muito bem-vindo, professor. Boa tarde, eu digo boa tarde porque a gente tá gravando agora num finalzinho de tarde de sexta-feira, uma sexta-feira chuvosa aqui em São Paulo, tá um tempinho gostoso, hoje é dia 28 de janeiro. Eu sou um curioso de filosofia, mas eu não posso dizer absolutamente que eu formalmente estudei. Eu apenas tenho curiosidade, eu escuto gente que sabe mais do que eu, e eu tô com a impressão de que essa vai ser mais um episódio desses. Afinal de contas, o que é filosofia? A filosofia em si, né, ela é uma das primeiras formas racionais do pensar humano, né? Então, é muito equivocado nós falarmos que a filosofia é uma ciência, não é, né? A ciência nasceu da filosofia, que a filosofia é uma arte, não. A filosofia é uma... Assim como a arte também, ela é uma forma de expressão, né? Uma forma de se enxergar o mundo pelo qual nós estamos cercados. Então ela tem como característica, né, colocar para nós questões que estão diretamente ligadas com a existência humana, né? Seja ela humana, né? Seja ela humana natureza, enfim, para que a gente possa efetivamente refletir melhor e possa
criar um senso crítico, né? Criar uma possibilidade de enxergar o mundo de forma crítica, né? Isso faz bem, né? Faz muito bem a alma, né? Que a gente possa observar o mundo de maneira clara, de maneira crítica, para melhorá-lo, né? A ideia é sempre melhorá-lo. Eu falei brincando aqui dos engenheiros porque eu realmente escutei isso de um aluno, né? Pra que a gente vai ficar estudando Beethoven, essas coisas na engenharia? Cara, você tá meio equivocado aí nos filósofos, né? mas ok. Eu achei interessante a explicação deles, né? De colocar isso na grade de engenharia, pelo fato de engenheiro acabar pelo final sendo um cargo de gestão, né, de envolver pessoas, e lidar com pessoas é muito importante, né, dentro da engenharia. E o pessoal não está muito acostumado com isso, né? Exato. Na verdade, né, é que essa disciplina que está lá na grade das faculdades Oswaldo Cruz, ela não é só uma disciplina de filosofia, né? Ela tá ligada com metodologia da ciência, que aí tá ligado também à produção de texto científico, enfim, né? Mas lidar com pessoas, né, é um dos motes da existência humana, né? Como já diria o nosso grande Freud, né? Que a gente não, infelizmente, nós não nascemos sozinhos, né? Seria ótimo se nascêssemos sozinhos, como ele explana. E ao não nascer sozinhos, nós necessitamos de coexistir com os outros, né? E coexistir é uma tarefa que exige reflexão pra caramba, meu. É difícil. Eu não consigo lembrar se é do Freud isso, que ele diz que o ser humano não é autorreferente. Então é justamente daí que vem a necessidade do ser humano de se relacionar. Todo ser humano precisa ser referendado. E isso só pode vir do externo, só pode vir de outra pessoa. Vem do Freud. Essa ideia de que não é possível existir sem o outro, né? Até porque o outro nos torna, de alguma forma, torna a nossa vida referenciável, né? E nós acabamos sendo referência para os outros também, né? Alguns pensamentos para mim são um pouquinho confusos, porque como eu disse, o meu aprendizado de filosofia não foi ordenado, né? Eu não formalmente estudei, então eu posso confundir algumas coisas, mas eu tenho uma vaga lembrança da ideia de que a filosofia busca responder basicamente 3 perguntas: o que é o belo, o que é arte e qual é o caminho correto, qual a conduta correta, né? Daí que derivaria o pensamento ético. Isso é minimamente certo? Minimamente é. Só que assim, existem outras dimensões, por exemplo, que a filosofia trabalha. Essas que você citou tá diretamente ligado com a questão moral, né? Uhum. Com a questão da estética, né? De responder o que é o belo. Mas ela também está ligada com como nós mantemos relações com as pessoas, especificamente relações de poder, que é onde entra a política, né? Uhum. Que é uma filha... É uma das filhas rebeldes que a filosofia produziu na história. A malcriada. A malcriada, aquela que a filosofia geralmente sempre fica com uma cinta ali atrás esperando, né, para ver o comportamento. E principalmente a questão metafísica, né? Quem somos, de onde viemos, para onde vamos, né? O que é o amor, o que é a amizade, né? Essas perguntas que circundam, elas circunscrevem a nossa vida todos os dias, né? E se há um mote importante para a filosofia, talvez seja esse metafísico, que num primeiro momento ele abarcou boa parte da produção filosófica, aí, se nós pensarmos desde os pré-socráticos até a chamada filosofia cristã, onde a partir ali dá para pegar ali a partir do Renascimento, a gente começa a ter uma valorização antropocêntrica, né? Onde o homem em si, ele começa a ser revisitado, começa a ser repensado, né? E aí os outros campos da filosofia florescem, como o epistemológico, que é o estudo do saber, o estudo do conhecimento,
o político, né, que é o estudo das relações de poder, a estética, como você colocou, que é o estudo do belo, e a ética / moral, né, que é o estudo do costume, que é o estudo de como você coexiste, né, quais são as regras de coexistência para que a gente possa se conduzir melhor. Vou fazer só mais uma pergunta para não atropelar. Ética e moral são sinônimos ou são itens da mesma loja, mas de prateleiras diferentes? São itens da mesma loja, mas de prateleiras diferentes. As duas palavras, ética e moral, né, uma vem do grego, a palavra ética vem do grego, né, vem do grego taeté, ela significa conduta, né, costumes. E a moral, que vem do latim mores, significa também costumes, né? Então as duas palavras, elas pertencem à mesma loja. Só que elas vão para prateleiras diferentes quando, especificamente, o estudo da ética começa a se dedicar a começar a entender quais são os valores morais produzidos e, principalmente, como devemos nos portar mediante esses valores, né? Então, eu sempre costumo brincar com os meus alunos e dizer o seguinte, né? Imagina que você vai receber na sua casa o seu novo colega de sala, né? O novo colega de sala que vai entrar lá para tomar um cafezinho com a sua família é Alexandre Nardoni, entendeu? Ele tá lá na mesma faculdade que você, estudando, você tem que fazer um trabalho em grupo e ele vai na sua casa. Será que seria tranquilo receber Alexandre Nardoni na sua casa? Né? Eu sempre pergunto para eles, né? Falo, então, aí existe um campo moral que diz o seguinte: Alexandre Nardoni cometeu algo, né, que fere as regras de coexistência. Muito. Sim. Né? Fere, inclusive, universalmente. Nenhuma sociedade, nenhum lugar que foi estudado até então aceita que o pai mate uma filha, né, que mate uma criança. Mas entra também uma questão ética, né, de reflexão. Será que a minha conduta para com ele também? Vem a pergunta. A minha conduta para com Alexandre Nardoni é a mais correta? De excluí-lo? Né? Ou de tentar entender, em vez de tentar entendê-lo? Enfim, essas são questões que vão para a dimensão ética em si, que fazem com que ela fique na mesma loja, só que numa prateleira diferente. Hoje mesmo eu estava conversando com a minha noiva a respeito de algo semelhante, vai. Ela estava falando de alguma coisa que aconteceu no BBB, que a menina acho que foi ignorada pelo cara e o cara ficou com outra, não sei, alguma coisa que aconteceu desse tipo. Sim. E a menina, ela tem vitiligo, ela é uma pessoa que ela é negra, né, já passou por várias coisas na vida dela que ela foi excluída, né, e talvez esse capítulo liberou um gatilho nela lá para ela ter um ataque de ansiedade e tal, ser negligenciada novamente, vamos dizer assim. E aí ela estava dizendo, né, que o BBB acaba trazendo essas questões e tal, que faz o pessoal ter mais empatia. Aí eu em contrapartida, eu falei para ela que, na minha visão, é muito complicado você exigir empatia de alguém ou fazer alguém aprender empatia em um programa que ele vive de julgamento, né? Então, se você tá ali julgando pessoas, porque, na minha visão, quem assiste o BBB assim, direto, o tempo todo ali, que fica vidrado, é porque acha bacana julgar pessoas, vamos dizer assim. Tá ali olhando a vida da pessoa, você vai falar, nossa, aquela menina falou isso, ela não sei o que, falou que... Então, é um pré-julgamento, né? Então, eu acho que a empatia é totalmente oposta ao julgamento. Como que você vai tratar a empatia dentro de programas que você tem que julgar os outros, né? Então, eu tava até discutindo isso com a minha noiva hoje. E na minha visão é isso, né? O entretenimento hoje, ou qualquer forma de controle que alguém exerce sobre você, seja
político, religioso, ou mídia ou alguma coisa do tipo, a polarização é sempre feita de alguma forma, né? Para que você se perca ali entre os dois polos e não consiga raciocinar. Então, a minha visão é essa, né? Você vai lá na igreja, o pastor fala para você, você é bom e o fulano é do diabo. O diabo é ruim, o Deus é bom. Então, mas quem disse que o diabo é ruim, né? Ou quem que tá julgando que o diabo é ruim? Uma pessoa julgou o diabo, mas até então é a opinião de alguém, né? No fim dos dias, o Gabriel Byrne interpreta o diabo contracenando com Schwarzenegger, e ele, numa passagem, ele diz pra ele: Deus não era melhor do que eu, ele só teve um publicitário melhor. Exatamente, cara. Não, uma vez eu discuti com uma amiga minha, que é evangélica também, a respeito disso. Eu falei, se Deus sabe de tudo o que vai acontecer e ele consegue ver tudo, então ele sabia que o diabo ia trair ele, vamos dizer assim. Então, se ele sabia e ele deixou que acontecesse, então ele é ruim igual. Aí ela falou, não, mas Deus sabe de tudo. Aí eu falei, e se ele sabe, depois de aconteceu, ele não perdoou o diabo, então ele não é tão benevolente assim. Ela falou, não, mas ele perdoou ele. Eu falei, não perdoou, jogou ele lá no inferno e pronto. Perdoou, só voltou pra fora de casa. Voltou pra fora de casa. Aí ela falou, eu falei, então aí ela falou, não, mas eu falei, ele merecia ser perdoado, então. Ela falou, pela teoria de Deus, ele merecia ser perdoado. Eu falei, é exatamente isso que defendem os satanistas. Aí ela ficou meio travada, assim, né? Então, voltando aí ao assunto, na minha visão é muito complicado, assim, você querer que... A empatia é muito falada hoje em dia, né? Mas em que momento a empatia é aplicada, né? O pessoal aplica em momentos que é totalmente opostos à empatia, né? Então, é muito difícil. Eu acho que acaba sendo só um método de controle, né? Pink money, né? Como costumo dizer. Veja, a empatia em si, né? Ela é um exercício, né? Ela é uma ascese. Então, é necessário que você exercite todos os dias para conseguir controlar exatamente o seu oposto, que é a violência. Essa, sim, ela é intrínseca ao ser humano, né? O ser humano em si, ele não nasceu para ser empático, né? Ele nasceu, ele se constituiu, e aí tem uma discussão que é muito bacana, que é uma discussão civilizatória, né? A civilização, como marca, ela tem como característica reduzir a ferocidade, reduzir a violência no homem, exatamente para trazer relações em que ele possa coexistir melhor, ponto. Só que para coexistir melhor de forma empática, eu preciso também receber, né, como apontou o Freud lá no Mal-Estar na Civilização, de 1929, que é um texto que eu recomendo para qualquer pessoa, sabe? Texto fantástico, em que ele vai apontar que esse ser humano, né, que nós tentamos de alguma forma constituir, ele é violento, tá? Ele é agressivo e, principalmente, ele tem tendência ao ódio ao outro, porque é difícil coexistir, né? Sim. Então, quando você pega esse caso aí do Big Brother, eu também acompanhei por cima, né? Primeiro que aí entra essa questão que você colocou mesmo, que é o próprio elemento do entretenimento, né? Então, o que o Big Brother faz? Vai lá, pega uma moça negra com vitiligo muito bonita, né? Ela expõe uma face esteticamente bela da moça e uma outra estética que é repulsiva às pessoas, né? Coloca isso na mesma, no mesmo ser, no mesmo indivíduo. Bota lá no programa. Aí, essa moça é um ser humano,
ela se apaixonou, ela se interessou por um rapaz lá. Só que esse rapaz foi lá e beijou uma outra pessoa. E aí o que acontece, cara? Ela recebeu, numa tacada só, praticamente 2 rejeições, né? Primeiro, a rejeição de gostar de alguém e não ser correspondida, e a outra, que com certeza deve ter passado na cabeça dela, em si, o fato da própria condição dela enquanto pessoa, né? Enquanto sujeito. Então, é difícil, né? Na hora que a gente vai analisar a questão da empatia em si, se você não exercitou a entender a condição da moça, a condição do programa, né? E tudo que cerca aquilo, o seu juízo, a capacidade de julgamento que você vai ter será reduzida, né? E eu tenho discutido muito isso entre alguns pares, né? Alunos, estudantes e tal. E o que acontece? A gente, hoje, por conta até de um redirecionamento do comportamento social em si, né? Nós temos relações, né? Que de alguma forma elas até relativizam determinadas posturas extremamente ruins, né? Como, por exemplo, a questão do juízo. O juízo é fundamental, gente, na vida em comum. O juízo, ele vem da razão, né? Tem um livro do Kant maravilhoso, né? Que é a Crítica da Razão Pura, que ele vai discutir isso aí. Ele vai falar, o juízo é racional, ponto. O que você precisa ter é elementos capazes para fazer o julgamento. Hipócrita é aquele que diz que não julga ninguém. Desconfie dessas pessoas, inclusive. Duvido muito. Certo? Com certeza. Não, imagina. Não é? O julgamento é fundamental. Agora, o problema é o que você tem, qual é o mote, quais são as coisas que você tem que você pode para fazer esse julgamento, né? Então, por exemplo, você pega voltando lá para o caso da moça do Big Brother. Se você não entender que aquele estouro que ela deu, né, tá diretamente ligado à própria condição dela, né, de mulher esteticamente bonita que foi rejeitada, mas que por outro lado tem uma doença cujas marcas ficam no corpo, né, as marcas são aparentes, né, é difícil fazer o julgamento, entendeu? Aí você vai julgar de acordo com que talvez até o programa queira, né? O programa quer mostrar que ela, talvez queira mostrar que ela é uma descontrolada, né? Que é uma pessoa que não é capaz de segurar os próprios ímpetos e tal, entendeu? Ela foi escolhida com muito cuidado, assim como todos os participantes, porque Exato. Ela, de novo, negra, com vitiligo, e certamente que eles investigam rede social, e ao que parece, ela já militava por lá, então eles sabem que a presença dela no programa vai gerar debate, vai pegar fogo, e isso dá audiência, que é o que eles querem no final das contas. A gente vai precisar fazer um intervalo muito rápido, e aí eu quero fazer algumas colocações sobre o Big Brother. A gente volta já já. Um novo conceito profissional em tratamento de pele com base nos mais potentes e modernos princípios ativos dos laboratórios internacionais. Com um sistema avançado de prevenção e correção, a Ópicos possui protocolos projetados para tratar efetivamente específicos problemas de pele comumente presentes nas cabines de todo o mundo, como lifting, clareamento, rejuvenescimento, preenchimento, refinamento, renovação celular, entre outros. Garanta resultados surpreendentes com a linha profissional e os potencialize indicando a linha Personal Care. Bem-vindo ao mundo skincare da ciência avançada, segura, eficaz e duradoura. Para mais informações, acesse www.lojaopicos.com.br.
Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta com o Pode Qualquer Coisa e a gente estava falando sobre a questão do Big Brother. Antes disso, eu quero retomar um ponto que o professor estava abordando sobre essa inclinação, essa proclividade que o ser humano parece ter para violência, para agressividade. Eu não lembro, me corrija a qualquer momento se eu estiver equivocado, que o Jean-Jacques Rousseau que disse que o homem nasce bom, a sociedade o corrompe. Eu muito respeitosamente, eu discordo de gente que sabe muito mais do que eu. Eu acredito que é precisamente o contrário. O ser humano nasce para não prestar, e a sociedade, por coerção e punição, vai frear essa inclinação dele para o mal. Se você simplesmente permitir que um ser humano fique solto sem interferência da sociedade, ele vai cair na delinquência e na criminalidade. Então, se a sociedade não se mexer, esse indivíduo vai fazer o que bem entender. E, infelizmente, normalmente, o que bem entender é besteira. Sobre o Big Brother, sobre esse episódio da menina, eu quero deixar uma coisa muito clara aqui para quem eventualmente não acompanhou o episódio por completo, que eu acho que é muito importante, é muito relevante para justamente essa questão do julgamento. Ela, numa das festas que é promovida pelo programa, com os dois extremamente alcoolizados, o rapaz de uma tal maneira que ele não conseguia se levantar, ele estava impedido fisicamente, ela se debruçou sobre ele e tentou forçar um beijo, o qual ele recusou. Então não foi simplesmente uma abordagem para a qual ele disse não. Por definição, poderia ser considerado assédio. E aí, o ponto disso, que eventualmente até pode me encandecer um pouquinho, é a questão de que se você inverter os gêneros e fosse exatamente a mesma coisa, ele com ela, teria, como já aconteceu historicamente no programa, no dia seguinte teria a polícia dentro da casa. Mas porque foi uma menina assediando um cara... Nada, ninguém se pronunciou, não pegou metade do fogo que era pra pegar, como historicamente já pegou. Antes até de continuar a falar do tema do Big Brother, que é muito bacana, eu queria falar sobre essa primeira inserção que você fez, né? Falando sobre a famosa frase do Rousseau que o homem é bom, mas a sociedade o corrompe, né? Que tá lá no contrato social. Isso, exato. Veja, toda a tradição freudiana, por exemplo, vai partir desse princípio para tentar mostrar exatamente o que você falou. Tentar refutar a ideia de que o homem é bom, né? Na verdade, assim, o homem não pode ser bom, porque para ser bom, você precisa ensiná-lo, né? Agora, para ser agressivo, você não precisa ser ensinado. Porque a agressividade nasce do instinto, certo? Então, a ideia do Freud passa exatamente por essa refutação ao modelo russoniano e uma tentativa de recuperar o modelo hobbesiano. O modelo hobbesiano parte do princípio de que, se o homem não tiver circunscrito há algumas regras, especificamente regras morais, realmente ele descamba para mais pura violência, né? Porque é o instinto que não é controlado, né? O instinto que não consegue receber ali um calço, que não consegue receber enfim, uma marcação cerrada, vamos dizer assim, né? A gente vê isso com as crianças, né? Tô com uma criança aí de 1 ano e 7 meses, a menina quer quebrar tudo, quer xingar, gritar e tudo, e você vai podando ali os comportamentos ruins para ela entrando no eixo, né, e aprendendo a conviver em sociedade. Qualquer adestrador de cães que se preze vai ter lido Frederick Skinner. Todo comportamento não reforçado tende a se extinguir. Se não me engano, o que o Freud considerava como o período de molde era de 0 a 4 anos de idade, que é justamente onde você forma a personalidade. E é onde talvez a maioria dos pais incorra num erro grave, que é: não, ela é muito pequena ainda, não entende. Não tente educar adolescentão com 12 anos. Se você não cortou essas coisas na primeira infância, esquece, você não vai resolver. Exatamente, que é onde ele falava que se formava no complexo de Édipo, né? Então é importante, né, essa figura austera, muitas vezes impositiva, né? Impositivo não no aspecto autoritário, mas impositivo no aspecto de mostrar as regras do jogo. Agora, também concordo com o que você estava expondo sobre a questão
de como é visto, né, os papéis do homem e da mulher mediante das próprias relações entre homem e mulher não só no programa como na vida, né? É impressionante como talvez se nós tivermos ali, se fosse o contrário, né, nós teríamos uma situação muito mais repugnante. Exatamente, se você inverter os gêneros, quando você quer saber se na interação entre os sexos se tá havendo uma violação ética, se você tiver na dúvida, inverta os gêneros. Se a dúvida desaparecer, saiba, no contrário estava errado também. Exato. É uma discussão assim, eu não vou nem, na verdade, continuá-la com muito afinco, porque eu não assisti toda a questão, né? Sim. Eu acho que a melhor maneira de trabalhar o julgamento, eu sempre defendo isso, é que a gente possa ter o maior número de informações possíveis para que a gente possa julgar bem, né? Eu não assisti o que eu vi é o que está sendo veiculado, especialmente pelas redes sociais. Toda a história tem 3 lados, a de uma parte, a da outra e a verdade. E mesmo a verdade é relativa. Ainda assim. Eu ouvi de uma certa vez de uma judia que se você tiver 2 judeus debatendo uma questão, então existem 3 opiniões. O que eu acho legal também eu lembro que eu cito muito a faculdade porque foi o período... Eu sempre tive uma facilidade muito grande para números, né? Tanto que eu quase nem levava caderno na faculdade e tal. E pegar na filosofia foi a matéria que mais me prendeu, assim, me deu um pouco de dificuldade, né? Porque é totalmente contrário, você tem que criar um pensamento ali que geralmente, às vezes, racionalmente não é possível, né? E teve muitos debates que o professor trouxe para a sala, que eu achava bem interessante, até porque o pessoal que está na faculdade, geralmente, pessoal de classe média para cima, então eles não têm muita vivência da maioria da população brasileira, né, vamos dizer assim. Então, tinham muitos debates interessantes que eu achava que eram muito pertinentes e o pessoal ficava perdido, né? Por exemplo, eu lembro que uma vez você trouxe para a sala a respeito de um preso, né, que fica 25 anos na cadeia. E o pessoal todo falando, não, realmente o cara merece ficar preso e tudo. Mas, porra, são 25 anos, cara, preso dentro da cadeia, né? Pensa assim, é praticamente quase mais da metade da minha vida, né? Então, esses temas que traziam para as pessoas pensarem, né, a respeito sobre aquilo, eu acho que isso é muito mais importante, assim, para o aprendizado, a pessoa ter uma empatia, né, de imaginar, ter alguém ali falando as condições e o que vai acontecendo para a pessoa conseguir iniciar um processo de se colocar no lugar do outro e tal. Sim, é importante, né? Às vezes a gente tem uma dimensão, né? Exatamente do que a gente está tratando, né? Então é muito fácil hoje, a gente ouve as pessoas falando assim, bandido bom é bandido morto, o bandido fica pouco tempo numa prisão, né? 30 anos é pouco, né? Enfim. Só fala isso, na verdade, quem nunca esteve numa prisão, né? A minha pesquisa de mestrado foi no pavilhão 8 do Carandiru, né? Eu fiquei dando aulas nesse pavilhão durante um ano, né? Um ano e 2 meses, mais ou menos, para fazer a pesquisa. Então, o entrar no universo do preso, é óbvio que ninguém quer que abra as portas das prisões e saia todo mundo, é isso, né? Mas o fato de estar ali, ver o que acontece, como acontece, né? De alguma forma vai trazendo uma nova visão, né? Uma visão que eu particularmente já havia ganho lendo o manifesto do DIP, do Foucault, de 1976, onde o Foucault faz a mesma coisa, ele fica um ano
um ano frequentando prisão. Então, assim, para mim foi uma experiência muito bacana que eu gostava muito de compartilhar, né? Porque eu vejo que a gente falou agora há pouco sobre o fenômeno da polarização, né? Essa polarização não nasceu do nada, né? Eu já venho ouvindo determinados discursos que fortaleceram essa polarização há 20 anos atrás, né? E os ouvia na sala de aula, isso me preocupava muito, né? Ele está colocado, por exemplo, nos programas policiais, está colocado na fala das pessoas nas ruas e, obviamente, ia para a sala de aula. Então, toda a chance que eu tinha de tentar desconstruir, eu fazia. Porque essa questão do sistema prisional e como debater qual é a conduta mais apropriada para se punir um criminoso, ela é uma questão muito delicada, muito profunda, que depende de debates muito longos. E esses pequenos aforismos, bandido bom é bandido morto, essas coisas, são respostas muito breves para uma pergunta que exige muita reflexão de décadas. Só que aí que tá, essa reflexão mais longa, a maioria das pessoas não tem vontade e possivelmente não tem inteligência necessária para fazer. Quando você fala do sistema prisional, quando você vê essas coisas na língua inglesa, eu acho que a terminologia ela tem um significado muito mais profundo, porque se fala no correctional facility, né? A instituição correcional. Se você parar para pensar no sentido dessa palavra, sim, ela é muito mais profunda do que simplesmente prisão ou cadeia, como a gente costuma usar no Brasil. De certo que nas cadeias brasileiras devem ter os programas de recuperação, o professor vai poder falar com mais propriedade, mas não é uma reflexão que não se faz muito no Brasil. Pensar no sistema prisional como uma instituição de correção para reformar o indivíduo para que ele possa retornar à sociedade. Então só se pensa nessa coisa vaga, 15 anos, 25, vida toda. É só isso, é muito rápido. Não, é muito raso. Exato, é muito raso. E mais, a questão que é colocada em si, da maneira pela qual é colocada, ela esvazia a discussão de uma forma absurda, né? O Brasil, por exemplo, é um dos países que mais prende no mundo. Né? Só perde hoje para os Estados Unidos. Né? E nós temos um índice de aumento de criminalidade, especificamente entre os jovens. Se nós pegarmos aí do Amazonas até o Rio Grande do Sul, cara, de uma forma cada vez maior, né? Então alguma coisa está errada, né? E o erro a gente já consegue ver também quando entra no sistema prisional, né? Você pega, por exemplo, você citou o modelo inglês. O modelo inglês é unicelular, né? Você pega um indivíduo lá, você coloca o indivíduo preso numa cela, onde ele ele é obrigado a trabalhar, parte do trabalho dele se torna renda para a família e parte paga aquilo que ele usa, né, dentro do sistema. É o mais comum. O nosso, em si, é um sistema para colocar um bando de pessoas que nós consideramos indesejadas na sociedade, especificamente nas classes mais pobres, né? É um projeto de superaprisionamento dos pobres aqui no Brasil, né? Então é um lugar que dificilmente quem não conhece vai conseguir fazer bom juízo, né? A leitura só, mesmo assistindo, né, pode te ajudar a pensar um pouco diferente, mas o importante, eu sempre falava isso para amigos, né, que é importante entrar no sistema penitenciário. O sistema penitenciário, o Foucault falava isso, e é verdade, é uma caixa preta, né? Quando você abre, você se assusta. Então, eu também nunca tive dentro, né, de uma cadeia, assim, pra ainda mais passar um tempo igual você fez, mas ao mesmo tempo eu enxergo que, por exemplo, como você disse, alguma coisa não está certa, né? Então ninguém está tratando as causas ou o porquê que essas pessoas foram para lá.
Eu sou totalmente contra isso de bandido é vítima e tal, assim, nesse sentido literal da palavra, né? Sim. Eu acho que as pessoas têm que ser responsáveis pelas atitudes delas, têm que pagar da forma que cabe e pronto, não é... Existem pessoas que não têm condições, que não viraram bandidas, foram atrás e tudo. É uma discussão para muitas horas, né? Mas enfim, não sou a favor do vitimismo em relação a bandido, mas também entendo que se ele tá lá e o outro país lá que tem a mesma dimensão do Brasil, por exemplo, Rússia ou alguns países da Europa, ou mesmo a Europa inteira ali, né, que dá a dimensão do Brasil, mas tem muito menos presos e as pessoas têm uma qualidade de vida muito melhor, se existe essa condição lá, deveria existir aqui também. Então, alguma coisa está errada, né, do porquê que lá funciona e aqui não. Então, a partir daí que eu acho que deveria partir o pensamento, né, e não tão raso como você disse, essa discussão de se tá lá na cadeia é porque merece sofrer e acabou, né? Então, aí entra na esfera política, em várias outras esferas, tudo. Mas, como você disse, há 20 anos atrás iniciou essa polarização e no primeiro mandato que o PT entrou, inclusive eu votei no PT, eu imaginei que o PT traria uma base de educação, que eu acho que nesse polo que estaria a resolução de boa parte dos problemas, né? Traria uma base de educação primária, secundária e terciária para a população, porque se eles tivessem iniciado isso lá no primeiro mandato, esses jovens que estavam estudando lá, hoje seriam a máquina do país aí de força, né? Então, você teria uma outra cabeça das pessoas, uma outra condição, que eu acredito que estaria numa situação melhor. E me decepcionaram, né, nesse sentido. Então, falta as pessoas entenderem o porquê que isso acontece, né, e não só julgar ali o resultado final e acabou. E buscar uma solução para isso. Exato. Só que, assim, se nós pegarmos, né, essa questão do sistema prisional e sairmos, né, do campo do vitimismo, que eu também não gosto, tá? Para entrar num campo que eu acho que é mais inteligente, que é o das chamadas relações de poder, né? A gente vai ver, no final das contas, que nós estamos dando um tiro no pé. A verdade é essa, né? Concordo. Então, o que eu fiz lá no pavilhão 8, para quem... Não sei se vocês sabem, né? Mas o pavilhão 8 era um pavilhão de reincidentes no crime. Então é um pavilhão que só tinha, dá para dizer assim, o creme de la creme do crime de São Paulo e até do Brasil estava nesse pavilhão lá na casa de detenção. Os incorrigíveis. Porque assim, ali é líder de gangue que rouba banco, tá. Entendeu? De que rouba condomínio, entendeu? É líder de tráfico, de droga, líder mesmo, né? Não é ladrão de galinha. Não. E esses estavam no pavilhão 9, que era o maior, né? Esses estavam no 9, que é onde aconteceu o massacre de 92. Aí, qual era a minha intenção lá? Tentar compreender quais eram as relações mantidas entre os presos e a instituição. Pois bem, eu entrei lá pensando nisso, falei, o que acontece aqui, né? Sei lá, pensando que isso aqui fosse um condomínio, né? Então, tem gente que sai, passeia com o cachorro, tem outros que saem, vão pra piscina nadar, outros vão correr, outros ficam em casa. A minha ideia era mais ou menos essa pro pavilhão 8. E aí eu comecei a ver que essas relações entre os presos e a instituição eram muito mais intrínsecas do que eu imaginava, né? Era uma coisa meio o preso entrando em contato com o carcereiro, né?
entrando em contato com o diretor, né? E isso, na verdade, foi gerando o que a gente chama de relação poder-resistência, né? Qual é a grande finalidade de um preso? Estar livre. Uhum. Agora, você não precisa estar fora da prisão, fora do sistema, para estar livre. Eles arrumaram um jeito de ficar livre dentro da prisão, né? E aí começa todo um esquema de cooptação, distorção, né? De corrupção mesmo. Então, a entrada de celular tinha valor, né? Outros caprichos que determinados presos tinham, que aí eram os líderes de cada andar, né? Tinham também, eram levados a cabo tudo com dinheiro. Caramba. Né? Aí chegava num determinado momento em que a corrupção não era mais com o agente penitenciário. O líder daqueles grupos começaram a conversar com o diretor da unidade. Nossa. E chegou ao ponto de chegarem a conversar com o próprio governador do estado. Né? Foi quando aquela famosa aquele famoso momento, né, em que o Marcola entra em contato com o Alckmin em 2002 e diz assim: se você não transferir esses fulanos aqui para determinadas os chamados CDPs, né, ele ia acabar com a casa de detenção. Os presos falaram: tudo bem, pode acabar, mas fulano vai para cá, fulano vai para cá, fulano vai para lá. Que bate exatamente com o nascimento do PCC enquanto célula criminosa. Nossa. Entendeu? Então, o que acontece ali? A relação, para sair do que o Eric falou agora, de um vitimismo, né? Ali não tem vitimismo mais. Você tem um preso que negocia com o Estado para ampliar suas relações de poder e continuar delinquindo, que é o que eu chamo no texto lá de economia das ilegalidades, certo? Então, vitimismo à parte, é óbvio, né? Jamais defenderia alguém que matou, né? que latrocínio, que estourou, não é isso. Mas o não combate a esse problema está levando a gente a ver o aumento gradual de uma célula criminosa no país, que hoje já não coopta mais guarda. Ele já não coopta mais diretor de presídio. Ele tem representantes no próprio Congresso Nacional. Ah, certeza. Entendeu? Certeza. Com certeza tem. Não, é igual você vê quando o pessoal vai fazer transferência desses caras, um monte de polícia que tem em volta ali, não é pra que ele não seja sequestrado, é pra que ninguém mate ele. Exatamente. Exatamente. Porque se ele morrer, vai tanta gente pra vala de tanta notícia que vai sair, tanta coisa que vai enfiar todo mundo na vala, que é melhor manter ele vivo ali, bonitinho, do que... certeza, é igual o político aí, com um avião 400 quilos de cocaína. Pra quem que vai isso, né? Os caras usam o helicóptero do parente do político, aí cai lá, o helicóptero cai lá na chácara do parente. Ah, não sei o que aconteceu aqui, né? Tio do Aécio lá, cai o helicóptero 400 quilos de cocaína na fazenda do tio dele. Por que será, né? É muito óbvio, né, essas coisas assim. Então, o pessoal, sei lá, eu não consigo compreender mais a sociedade aí. Às vezes dá até um desânimo em relação a essas coisas. Eu quero falar, vou embora desse país que já não tem mais jeito, não. Tem tentáculo pra absolutamente todo lado, né? Mas isso, gente, tem uma matriz, né? Tem um nascedor, né? Que entra, na verdade, nas próprias relações dentro do sistema que a gente mantém, né? Você pega lá, por exemplo, um garoto. Eu dei aula
durante algum tempo, dei aula em escola do estado no início de carreira. Era muito comum, o traficante chega pro garoto e fala o seguinte: filho, tá aqui, ó, R$300 pra você subir o morro e levar isso aqui pra mim. Entendeu? A família dele ganha um salário mínimo. Né? Eu não tô dizendo pra vocês que assim, em toda casa acontece isso, mas em algumas acontece. Sim. E o cara vai, entendeu? O cara vai. E aí ele chega na escola, ele tem um tênis que ninguém tem. Aí vem outra relação, né? Que é uma das geradoras do mal-estar moderno, que é a relação de consumo. Exato. Né? O garoto tem um tênis que ninguém tem. Ele mostra o tênis pra todo mundo. Ele apela para uma necessidade humana muito básica também, que além da de ser referendado, é a de ser diferenciado. Exatamente. Então você pega um jovem, um garoto, um adolescente, que já provavelmente teve uma formação moral muito precária, e aí você dá uma oferta fácil de dinheiro e de possibilidade dele se diferenciar. Você acha que ele vai falar não? Não vai. Exatamente. Então, e essa é uma questão que, assim, poucas você vê em poucos lugares, né? Eu ia até falar um dado para vocês que eu estava esquecendo. A gente estava falando em discutir essas questões e tal. Gente, quando eu fiz o meu trabalho de mestrado em 2002, sabe quantas referências bibliográficas tinha sobre trabalho de prisão no Brasil, nível Brasil? 4. Nossa. Isso em 2002. Hoje tem mais, certo? Tinham 4 referências. Uma era da USP, né? Uma era da onde eu fazia, da PUC São Paulo. A outra veio de Recife, né? Enfim, eram 4 referências. Mesmo se você pegar toda a literatura clássica brasileira, tô falando de autores aí como Sérgio Buarque de Holanda, como Caio Prado Júnior, né? Gente que... Fernando Henrique Cardoso, gente que abriu a sociologia, as ciências sociais nesse país. Mesmo entre eles, não tem referência sobre prisão. A prisão sempre foi uma caixa preta, certo? E ela tá passando o bastão agora para essas células criminosas. Tem pouca bibliografia sobre isso, né? Só para vocês terem uma ideia qual é o tamanho do buraco que a gente tá discutindo aqui, entendeu? Agora, ligações que tentem mostrar quem é o bandido, porque assim, uma coisa é você chamá-lo de bandido, a outra coisa é você entender quem ele é, qual a configuração desse cara. Uma das perguntas que eu fazia no meu trabalho para os presos era o seguinte: tá, você pegou lá o dinheiro de rouba-banco, né? Pegou uma grana para você, porque eles não ficam ricos, né? Não ficam. Roubam 6, 7 milhões, que nem roubaram o Banco Central lá, mas ninguém fica rico. Daquele grupo, não. Aí o cara... Eu falo, o que vocês fazem com o dinheiro? Era muito comum o cara falar: o primeiro dinheiro que eu peguei, eu dei pra minha mulher ir no supermercado. E o que a sua mulher comprou no supermercado? Aí você percebe a força do consumismo, né? O cara vira e fala pra você assim: mandei comprar o panetone Balduco, o presunto Seara, né? O tênis Nike. Tudo do melhor. Entendeu? O cara sabe a marca, ele tem prazer em dizer pra você a marca do produto que ele comprou. Né? Então, pensa nisso num garoto de 12 anos, 11 anos, 10 anos de idade lá. Né? Exatamente. Entendeu? Bom, a gente tá chegando no final do programa, então eu queria trazer eu queria pedir do professor uma reflexão, mas antes para eu fazer essa pergunta maior, eu preciso de uma pergunta menor respondida. No sistema de ensino brasileiro atualmente, tanto público quanto particular, do que o professor souber, tá se ensinando filosofia nas escolas? Olha, está, mas infelizmente eu vou começar pelo ensino fundamental e médio, né? Ainda de uma maneira muito equivocada na minha concepção, né? Dentro de grades curriculares muito fechadas, né?
uma obrigatoriedade dessas disciplinas serem colocadas em vestibular, então faz o aluno ficar sendo, na verdade, ali, sendo violentado, né? Com conteudismo. Então uma aula de Platão, uma aula de Aristóteles, uma de Kant, e isso, na verdade, assim, a filosofia não pode se prestar a esse papel. Se você quiser matar um autor, obrigue um aluno a lê-lo. Exatamente. Nossa, concordo. Tanto o Eric deve lembrar aí, o pior pesadelo do aluno quando você fala em filosofia lá no ensino superior, no primeiro ano, é quando você vira para ele e mostra ali a ementa, né? Uhum. Eles olham e falam assim: nossa, mas cadê o mito da caverna? Né? Ele, não, gente, aqui não é o mito da caverna, não é necessário o mito da caverna aqui, né? Pois é. Não, mas porque fica uma coisa assim, parece que o cara vai ver o mito da caverna de novo, né? É uma coisa muito ruim. No ensino superior tem uma deliberação do MEC, né? Desde 2012, se não me falha a memória, 2012. 2008, que obriga os ensinos de filosofia e seus correspondentes nos cursos superiores. Só que aí o MEC também vai lá e dá uma lista de coisas que você tem que discutir. Que é obrigatório, né? E é obrigatório. Por exemplo, tem que discutir ética, tem que discutir diversidade, tem que discutir relação com o meio ambiente, tem que discutir grupos de minoria, enfim. Porque são as pautas da vez, né? São as pautas, exatamente. Só que fica uma coisa assim, claro, você tem que ter um certo rebolado ali para pegar esses temas e, claro, transformar em algo, né, que seja factível, que seja viável ali para o aluno. Eu, por exemplo, gosto muito de pegar temas que trabalham paradoxos, né? Sim. Então, se é para discutir ética, vamos discutir violência, né? É ética versus violência. Sim. Se é para discutir diversidade, né? Vamos discutir intolerância, entendeu? Para que a coisa fique de uma forma que chegue ao aluno de forma mais crítica, né? Em relação ao que era antes de 2008, melhorou. Mas em relação ao que pode ser, eu acho que a gente tem uma estrada longa para caminhar, né? Felizmente, né? Desculpe aí o meu posicionamento. Creio que a gente vai se livrar do atual governo, que foi um passo atrás em todas essas micro conquistas que a gente teve, né? O governo, inclusive, queria tirar as disciplinas da grade curricular. Não conseguiu, né? Mas, enfim, falta uma estrada longa ainda para ficar legal. Para você também não dizer que eu não tenho parâmetro, eu sempre gostei muito de ler sobre o trivium e o quadrivium na Idade Média, né? Ali eu gostaria muito de ser aluno e dar aula no lugar daquele. Imagina, você entra numa sala de aula, tá lá o Tomás de Aquino dando aula de retórica, né? Numa outra sala tá o Martinho Lutero falando sobre dialética, né? Eu acho que assim, a gente pode viver uma coisa parecida com essa, sabe? É uma tristeza que não houvesse registro em vídeo nessa época, né? Sim, tristeza mesmo. Então, concordo muito, Rubens. De uma certa feita, o professor Clóvis de Barros Filho defendeu a ideia, que gerou muito espanto em muita gente, ele sendo professor de ética, ele defendeu a ideia de que deveria acabar a cadeira de ética nas universidades. Mas aí ele explica. Porque o problema de você ter uma cadeira de ética, uma cadeira só de ética na faculdade, é que você vai para assistir só sobre isso e se fala, entre aspas, de uma maneira generalizada sobre ética. E que deveria, então, ao invés de existir essa cadeira, discutir-se ética em todas as outras cadeiras. Então você está fazendo jornalismo, você vai falar de ética no jornalismo. Você está fazendo publicidade, vai falar de ética na publicidade. Eu só discordo
de uma questão, né, que foi bem trabalhada também pela professora Marilena Chauí nesse tema. Essa questão, por exemplo, de desuniversalizar a ética, né, dispersando as éticas para vários campos, também foi criando um tipo de relação com ela assim, eu preciso ser ético no trabalho, mas em casa eu não preciso ser, não. Entendeu? Tá? Ela chama isso de dispersão das éticas. Você vê que no senso comum, quando se fala em corrupção, a maioria das pessoas entende que corrupção é alguma coisa atrelada à política. Sim. Mas não, todos nós podemos ser, e infelizmente a maioria de nós e isso não tem nada a ver com o campo político. Nada. Isso está lá também. A ética, né, dentro do campo político, ela serve para balizar as relações de poder, porque relação de poder existirá sempre, né? Agora, o que eu posso fazer com aquele poder que eu exerço naquele contexto é que é a grande questão, né? Agora, a grande... Acho que o que você colocou sobre o professor Clóvis passa pela ideia em si de não transformar a filosofia apenas dentro do campo ético, né? A filosofia, como o MEC quer, por exemplo, ela não pode estar lá para ficar discutindo ética com o aluno, com o estudante, entendeu? Ela tem muito mais coisa a oferecer, né? Inclusive a crítica da própria ética. Sim, exato. De como ela se exerce, né? Então eu lembro de uma... Eu vou chamar de reportagem, mas uma fala do Aloysio Mercadante, quando ele foi ministro da Educação, que ele disse isso, falou, não, nós estamos colocando ética nas escolas porque nós entendemos que o estudante ele precisa, né, sair ético. Eu falei, minha Nossa Senhora, de onde esse cara tirou isso? Tá? Que ética se ensina desse jeito, né? É como se você pegasse um kit, entregasse pro aluno e falasse assim, agora você será ético. Não pode ser uma dieta forçada. Você tem que convidar o camarada a refletir. É um exercício, né, Rubens? Bom, infelizmente o nosso tempo é curto. Esse é um assunto que rende ou outro episódio ou um especial de 4 horas. Eric, quer dizer alguma coisa? Não, eu queria agradecer o professor Mário, muito obrigado pela participação aí. A gente está estreando com uma grande pessoa aí que eu admiro bastante e com certeza você vai ser convidado para próximos episódios que a gente fizer, ou acontecer alguma coisa no Big Brother, a gente vai te chamar aqui para falar, ou qualquer coisa do tipo aí, porque é sempre um prazer. Eu quero agradecer também, muito gratificante poder ter essa conversa e muito gratificante que a minha profecia tenha se cumprido. Sim, eu terminei essa hora de programa tendo ouvido alguém que sabe muito mais do que eu e foi muito agregador. Muito obrigado, professor. Rubens e Eric, eu agradeço muito vocês aí pela participação, achei muito bacana, eu também, conversando com vocês, aprendi muita coisa também, né? A gente sempre, é sempre bom ter essa troca e só se vocês me convidarem, eu virei sempre. Inclusive, numa próxima oportunidade, a gente pode discutir essa questão aqui que eu até tinha anotado para falar com vocês sobre a questão da onipotência de Deus e a relação dela com o livre-arbítrio. Nossa, mas isso rende um episódio inteiro tranquilo. Tranquilo. A gente é uma discussão que eu tenho feito bastante nos últimos tempos, porque eu gosto muito da filosofia cristã. Ótimo, né? Muito bom. Eu tenho lido, né, nos últimos tempos, algumas obras que ajudam bastante a discutir isso aqui. É claro que ela não jamais resolverá o problema, mas é bacana. É só me chamar que eu venho. Muito bem, maravilha. Então, no próximo episódio, a gente volta. Grande abraço. Grande abraço para todos. Com idealização e apresentação de Eric Andrade e trabalhos técnicos e também apresentação de Rubens Macedo, esse foi o Pode Qualquer Coisa, o podcast onde tudo é possível.